Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós. Que a bondade do Senhor te alcance. Que a palavra do Senhor, mais uma vez, encontre repouso no seu coração. Por isso, mais uma vez, nós nos prostramos para orar pelo Espírito Santo. E sempre assim, clamando como nunca nesses dias tão pertinentes a presença do Espírito Santo na nossa vida. A manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Porque é somente através dele e por ele que nós encontraremos Jesus na eternidade. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, caminhamos e prossigamos em viver a fidelidade, a lealdade com o Senhor, certos de que seremos recompensados na eternidade. Eu quero ler 2 versículos bíblicos que está no Salmo de Ulda. Talvez você não sabe quem é Ulda, ou já ouviu falar pouco sobre Ulda. Ulda foi uma profetisa, quem sabe a maior profetisa que viveu nos tempos de profetas como Jeremias, uma mulher que, através da sua vida, homens e nação foram tremendamente abençoados. Ulda foi uma referência no Primeiro Testamento de todas as mulheres. A maior profetisa de toda a história bíblica, como mulher, foi Ulda. E este salmo de número 57 é um salmo de Ulda. E no momento em que Deus estava entregando Jerusalém nas mãos da Babilônia, ou dos babilônicos, dos caldeus, pelo pecado, pela desobediência, em que todas as pessoas estavam vivendo um caos por causa da mão de Deus, do juízo de Deus. E você conhece muito bem Hebreus 10, 31. Horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. O juízo de Deus é pesado. O juízo do Satanás é leve. Porque por mais que ele nos tente fazer o mal, agindo o Senhor, nada será o que o diabo tentou ou tentar contra a nossa vida. Mas quando a mão de Deus, o juízo de Deus se estende sobre a nossa vida, então horrenda coisa é, porque não temos mais a quem recorrer. Temos que viver o juízo, cumprir o propósito, pagar o preço, as consequências. Então, Jerusalém, por virar as costas para o Senhor, por virar as costas para as bondades, as misericórdias que Deus já tinha se manifestado entre eles, o povo será destruído, arruinado, empobrecido, irão para o cativeiro. Então, a Bíblia diz, quando você começa a ler o capítulo 32 adiante de Jeremias, que somente Jeremias e os pobres, os humildes, Nabucodonosor não quis levar para a Babilônia. Levou os nobres, está no capítulo de Daniel, capítulo 1. Levou os nobres, os que tinham força física para trabalhar. Aliás, a Babilônia procurou no meio dos cativos os mais intelectuais, os mais inteligentes, os mais sábios. E por isso que Daniel, e com ele praticamente 10.000 homens, são separados para serem divididos nas províncias da Babilônia, e esses
fazerem prosperar a Babilônia, trabalhando apenas pela comida e pela cama para dormir. Foi um tempo de 70 anos em que o povo de Deus, mesmo que orasse, não obtinha resposta, porque Deus havia, por muito tempo, usado seus profetas para aquilo que aconteceria. Por isso que eu sempre digo, quando as pessoas às vezes usam os textos bíblicos de uma forma aleatória, conveniente, dizendo a misericórdia de Deus é maravilhosa, o amor de Deus é infinito, é a misericórdia de Deus que por ela não somos consumidos, Lamentações 2:22, tudo isso é lindo quando lemos o versículo isolado. Mas a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, ela é justa. Então, na hora de ajuizar o pecador, Deus não poupa a sua ira. Por isso que Deuteronômio 28:63 diz que o mesmo Deus que tem alegria na nossa vitória é o Deus que regozija quando nós estamos em plena desgraça. Não é forte esse versículo? Lógico que é forte. Nós nos citamos sempre Isaías 63:10, o Espírito Santo ele peleja para que aqueles que desobedecem a Deus não prosperem em nada. Não é só dinheiro, esquece dinheiro. Uma vida infeliz, uma vida vazia. Quando nós chegamos lá em Atos capítulo 5, porque Safira e Ananias mentiram ao Espírito Santo, morreram fulminados ali, dentro do templo, e foram arrastados do templo para o lado de fora para serem enterrados. Tem muita gente morrendo dentro do templo. Aliás, tem muita gente morto dentro do templo, só falta enterrar. Já estão mortos espiritualmente, adormecidos espiritualmente. E esta oração do Bom Dia Espírito Santo é um caminho para que todos que estão adormecidos despertem, como disse o apóstolo Paulo, desperte os que dormem, para que nós possamos ter uma vida cristã, ativa, produtiva, crescente, em ascendência para o dia da eternidade. Então esse Salmo 57 diz assim, olha o que Uda escreve: o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Olha que lindo esta palavra do Espírito Santo. O justo perece e ninguém pondera isso no seu coração. Pedro nos disse lá no capítulo 3, a sua primeira epístola, se o desejo de Deus é que você pereça, mesmo o verso 17, fazendo bem, é melhor perecer fazendo bem do que passar lutas porque tem feito mal. Como é difícil um cristão entender isso. Por isso a vulnerabilidade na fidelidade. Mas lamentamos que as pessoas não entendam isso, que acham que ao servir a Jesus nunca passarão lutas, não terão adversidades e viverão em berços esplêndidos, sombra e água fresca. E é bem certo que muitos têm vivido isso à custa do sacrifício de outros. É bem certo que muitos devem ouvir essa oração deitado, devem ouvir as minhas pregações escornado no sofá, tomando suquinho, tomando aguinha, chupando balinha, comendo pipoquinho e me ouvindo pregar. Enquanto eu passei horas orando, jejuando, madrugadas buscando na Bíblia, para levar até a casa de alguém a mensagem da verdade. Eu tenho esse pressentimento que a maioria das pessoas que me ouvem não entende o propósito. Elas estão tão obcecadas no desejo pessoal, é como se o que só importasse neste momento é a minha oração e ela.
Porque ela não está pensando no reino, ela está pensando no reino de si mesma. Está pensando no seu casamento, está pensando na sua saúde, está pensando no seu trabalho, no dinheiro para o seu sustento e nada mais. Obra missionária, ninguém passa uma mensagem e diz: pastor, estou orando com o senhor pelas crianças da África. Eu nunca recebi uma mensagem dessa. Pastor, estamos juntos orando para o senhor com as crianças da Índia. Pastor, o senhor está precisando de algum reforço aí? Não, ninguém. Aliás, é só pedir. Me dá oração, me abençoa, me dá isso e faz aquilo outro, tá bem. Meu patrão é o Senhor e a recompensa dele vem dele. Mas continue insistindo. Se você quer uma vida abençoada, muda os seus princípios, muda a sua mentalidade. Tenha uma mentalidade espiritual vencedora, mas uma prática de vida qualificada, produtiva, fiel aos critérios de Deus. Vai tudo bem com você. Então, nesse texto, Uda está dizendo para Jeremias e para as pessoas que não estão entendendo o que Deus está fazendo. Quem sabe muitos pobres pensavam que para a Babilônia seria o melhor, iam comer bem, assim como os hebreus fugiram para o Egito para comer bem e fugir da prisão da Babilônia. Muitos escolhem o seu bel prazer e nessa escolha do bel prazer tomam decisões que beneficiam a si mesmo, independente se vão agradar ou não a Deus. Trocam de igrejas como querem, leem a Bíblia como querem, decidem como serão administrador das suas finanças como querem e por aí vai. Administram o que é de Deus como querem. E o Uda está dizendo: olha, o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. O que, Uda, que nós não ponderamos em nosso coração? Que homens piedosos são tirados para que não alcance o mal. Então, duas revelações de Uda no Salmo 57. A primeira é que muitas das vezes Deus leva pessoas e isso é um ditado do mundo. Por que pessoas boas morrem e as ruins continuam? A resposta está aqui. Por isso que haverá o arrebatamento. O arrebatamento, as pessoas boas sairão para não passar pelo versículo 1, para que serem poupados do mal. Por isso que você não pode ter medo da morte. Só tem medo da morte quem não acredita na vida eterna. Infelizmente, 99,9,9,9 daqueles que estão na igreja tem medo da morte, por isso que não querem morrer. Hipocritamente diz assim: não, pastor, não é que eu tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte, não é porque minhas promessas ainda não cumpriram. Não, na verdade é medo da morte, porque não tem promessa para cumprir na sua vida e na minha, nessa terra, que seja maior do que as promessas que Deus tem reservada para nós nos céus. Hello? Então nós temos que tirar essa hipocrisia do coração, essa demagogia, essa ironia, tudo que é anátema. E sem o Espírito Santo você fica podre por dentro. A fachada é uma adornação, que é de Lucas 11. Uma pessoa adornada, vazia, adornada. Aí o Satanás entra para habitar, porque ele gosta de crente fantasiado. O que é fantasiado quer dizer, tem pinta de crente, aparência de crente, fala de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, mas nunca foi cristão. Satanás ama. Satanás ama. Aliás, se não existisse perua, não existia tanta bugiganga para vender nas ruas, na 25 de março. Se não existisse pessoas sem escrúpulos, a crueldade não prevalecia. Então, meus amados irmãos,
Num domingo, Jesus ressurgia para a humanidade dentre os mortos. Sempre domingo é um dia especial, como qualquer outro, mas domingo, se nós refletirmos, deveria ser o dia chamado de descanso, o que era sábado. Na graça, se torna domingo, o dia da ressurreição de Cristo para os homens. O dia que a gente deveria tirar para adorar ao Senhor. Sábado, aproveita, passeia, vai para o shopping, faz compra, lava roupa, limpa a casa, etc, etc. Então Deus não tem mais prioridade na vida da igreja e das pessoas. Não, nem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele é lembrado para resolver os problemas dos abacaxi. E sábado, esquecido, porque as pessoas querem divertir, querem curtir a vida. E domingo também. Será que o povo de Deus que ora comigo, será que o povo que ouve as minhas mensagens realmente dedicam pelo menos um domingo de fato para Deus? Sem ficar dormindo pensando no almoço, sem ficar pensando o que vai fazer amanhã para divertir? Que dia Deus tem tido de prioridade na vida dos cristãos desta geração? Quando é que Deus tem prioridade? Quando é que Deus tem prioridade no bolso dos crentes? Se é melhor curtir com o que tem e o resto dá para Deus, que Ele entende, Ele é misericordioso, outros fazem no meu lugar. Então, que este Salmo 57 grave no seu coração. O justo perece e ninguém pondera. Por isso que eu não meço o homem de Deus pelo tamanho da igreja. Eu não meço um cristão vitorioso pelo carro que dirige ou o tanto de dinheiro que tem, ou o sucesso à sua volta. É o caráter, o brio, a maneira que se comporta no ministério que congrega. Congregar via digital é fácil, porque você faz o que quer. Você se esconde debaixo do tapete. Você não tem ninguém para puxar sua orelha para ver como é que você está andando vestido, como você está se comportando, se você realmente tem uma Bíblia em casa que é usada. Por isso o mal da igreja digital, a igreja pela internet, é isso. Porque as pessoas, se já são deszelosas num templo de pedra, imagina num digital desse. Mas eu sei que ainda tem crente, ainda tem remanescentes, ainda tem gente procurando se tornar cristão, eu sei. E quem dera se todos nós, como Paulo disse, pudéssemos ter o mesmo desejo de servir a Deus com fidelidade e deixar de sermos demagogos. Então, meus amados irmãos, se você entender isso, que Hilda, a maior profetisa da história da humanidade, como mulher, falou, você vai agradecer a Deus no momento das suas lutas, porque a sua consciência vai dizer se você é fiel. Se você é fiel, agradeça a Deus por padecer pela sua fidelidade. Porque Lamentações 3, 38, 39 diz que o homem lamenta das suas mazelas e o único motivo é por causa do seu pecado. Por isso, meus amados irmãos, muitas pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Por isso que a igreja virou essa desgraça. Ficam na televisão prometendo essas igrejas. Eu não vejo uma igreja na televisão que prega a verdade. Todas elas tentam maquiar a palavra para atrair pessoas. Tudo encebação. Tudo encebação. Eles falam parecendo cordeirinhos. E os irmãos parece que são o próprio Jesus encarnado. As promessas viraram uma mercadoria. Você olha para os pregadores que eles colocam,
é uma imoralidade, é uma vergonha, porque está na cara deles, está estampado a arrogância é tão grande que eles pregam o evangelho como se fosse o próprio evangelho, a carta viva de Deus, ao qual deveriam ser, porque é o evangelho de promessas, de bênçãos, quando na verdade tinha que ter equilíbrio esse evangelho. Você terá a bênção, mas terá dia de provas e de lutas, e é por isso que a gente sempre recebe pedido de oração pelas lutas, mas ninguém pede-nos oração para agradecer pelas bênçãos recebidas. Pastor, ora por mim, pelas graças que eu tenho recebido. Pastor, eu quero que as obras missionárias desfrutem comigo das bênçãos que eu tenho recebido. Não, isso ninguém passa. Então, meus amados irmãos, é bom dia, Espírito Santo, ou mau dia, Espírito Santo? A Bíblia diz: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. A morte espiritual e a morte física. Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo. Que maravilha, Paulo. Romanos 6:2, Paulo vai dizer: nós que morremos para o pecado. Então o que está dizendo a palavra? Encontraremos descanso na morte, a morte espiritual da carne. Quando você crucifica a tua carne, submete ela ao seu domínio espiritual, é a hora que tu tem descanso, porque a carne desfalece e o Espírito Santo passa a vivificar o espírito da vida que está em você. Enquanto isso, é só tormento, tribulação, apego, avareza. Então, anda retamente, crente, porque você entrará na paz. Tem gente desesperada: ora por mim, vou morrer, é a crise, eu não aguento mais, é meu casamento, nada dá certo. Como se Deus fosse tão cruel que colocou toda a mazela do mundo na vida de uma família. Como se Deus escolhesse pessoas aleatórias e desgraçasse elas, como se ele fosse culpado. Não, Deus é bom, é maravilhoso, Deus é justo. O quanto tu tem sido fiel. Hein, senhora mulher, hein, senhor homem. Você quer o conselho de Uda? O justo perece, mas são retirados da terra, e ninguém pondera isso no coração. Por isso, morrer com Cristo é como Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro. Que maravilha! Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses 1:21 e Gálatas 2:20, complementação desse versículo que li. Eu quero orar pela sua vida, que você tenha, quem sabe ainda de alguns minutos de reflexão, leitura bíblica, meditar nisso que eu li, Salmo 57 de Uda. Os pedidos de oração estão aqui e Deus sabe todos eles. Deus é fiel e chegará essa oração ao destino, querendo Deus, na sua soberana, santa e justa justiça. Nenhum de vocês ou nenhum de nós ficaremos esquecidos, porque Deus é masoquista, é cruel, um Deus mau, insano, insensato, frio, insensível. Não. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua fiel, pronto a abençoar a quem está disposto a mudar de vida. Senhor meu Deus e nosso Pai,
Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, na sua presença, falando contigo. Talvez nós nunca pensamos em cometer um suicídio, mas temos nos suicidado. Quantas pessoas têm cometido suicídio espiritual? Uma eutanásia espiritual, vão se matando aos poucos, dia após dia, por não quererem viver o evangelho real, querer o evangelho da facilidade, da prosperidade, do sorriso a todo tempo, de que tudo tem que dar certo para a sua família, ninguém pode passar luta, ninguém pode adoecer, ninguém deve trabalhar muito, todo mundo tem que ter dinheiro de sobra, porque dizem que é bom desfrutar da vida. É portanto querer e desfrutar da vida que tirar a atenção da verdadeira vida, a vida eterna. É por isso que muita gente que está dentro da igreja não quer morrer, porque de fato não acredita na história do céu. Porque se todos acreditassem que céu existe, todos nós desejaríamos todo dia ser o último dia da nossa vida, para irmos direto para o paraíso e viver na eternidade com o Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, obrigado pela profetisa Uda, obrigado por este salmo, porque nos ajuda a nos fortalecer. Se na nossa consciência temos sido fiéis e temos passado lutas a si mesmo. Obrigado, porque Pedro não esqueceu isso, nem tampouco Paulo. E Jesus ministrou isso durante todo o seu ministério. Começou dizendo para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, Pai. Jesus aprendeu quando ele disse que nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, nós deveríamos ter bom ânimo, força, entusiasmo para glorificar o Senhor no meio das provações. Ajuda, meu Deus e meu Pai, ajuda todas essas pessoas, levanta nesse ministério obreiros e obreiras que possam juntos fazermos a grande diferença, não só na obra missionária fora, mas na obra missionária dentro da nossa própria vida e na nossa própria casa, nos nossos vizinhos, por onde andamos e perambulamos. Possamos, meu Senhor, ser a carta viva, como disse Paulo aos Coríntios, não escrita por caneta e tinta, mas escrita pelo Espírito do Senhor. Jesus Cristo, amado Senhor e Mestre, Salvador, nosso irmão primogênito, ajuda-nos a sermos como Tu, ajude-nos a vivermos como o Senhor viveu, ajude-nos a glorificar o Pai como o Senhor glorificou, ajude-nos a sermos autênticos cristãos como o Senhor sempre foi autêntico, como um homem passou nesta terra. Interceda por nós, continue apresentando a nossa vida diante do Pai. Àqueles que têm se arrependido, como diz em 1 João 2:1, eu peço perdão pelos meus pecados, pecados dos meus irmãos e minhas irmãs, que essa oração surja efeito na nossa vida e que consigamos contrair dentro do nosso interior, meu Deus, todas as benesses da sua palavra, a autenticidade de um cristianismo limpo, puro e verdadeiro. Ajuda-nos, meu Deus, para que o desfrutar da vida não faça esquecer a real vida. Ajuda, meu Senhor, que as nossas necessidades não nos aborreçam, nos fazendo esquecer todas as benevolências que o Senhor já nos tem feito. Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome do Teu Pai, nós precisamos do Espírito Santo.
Queremos dar um bom dia ao Espírito Santo todos os dias, Jesus. Queremos dar ao Senhor Jesus um bom dia todos os dias, ao Pai um bom dia todos os dias. Sem o Espírito Santo, iremos navegar neste mundo sem rumo, como um navio sem leme, como um navio sem os seus veleiros, à deriva no meio do mar. Queremos ter rumo na nossa vida. Ó Jesus Cristo, queremos que no nosso barco o Senhor esteja. Queremos que a nossa vida, o nosso porto seguro, seja o dia de atracarmos nas regiões celestiais de luz. Espírito Santo, nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós declaramos, Espírito Santo, que também te amamos e que sem o Senhor não conseguiremos viver uma vida exemplar. Espírito Santo, trabalha na vida de cada um que tem feito pedidos de oração, que estão aqui neste pacote, com todos estes nomes, deste caderno. Te pedimos, Espírito Santo, que todas as pessoas alcancem a maturidade cristã, alcance a maturidade espiritual e possam passar da fase do leitinho, como disse Paulo aos Coríntios, e poderem comer comida sólida. Ajude-nos, meu Deus, a não falarmos como menino, como orientou Paulo, porque quando éramos meninos, falávamos como menino, mas crescemos e devemos falar como cristãos maduros. Eu abençoo, meu Deus, cada um que está comigo nesta oração, que não só falem de forma madura, mas vivam uma vida madura. Tenha compaixão de nós, livra-nos dos laços do passarinheiro espiritual do mal, livre-nos das hostes malignas, livre-nos dos vícios do pecado, dentre eles a mentira, as anomalias sexuais, os vícios da ganância, do manusear o dinheiro, porque o dinheiro é bom quando ele vem para nos servir e não nós servir o dinheiro. Ajude, meu Deus, que possa haver uma reflexão na vida de todos esses que oram junto. Que todos nós tenhamos a consciência de dar para o Senhor a prioridade, não só na hora de ouvir a palavra, mas antes e depois. Que tenhamos momentos em que nós possamos projetar a nossa semana, o que faremos para alegrar o teu coração, para tirar a tristeza que possamos estar causando a ti pelas nossas insubordinações. Ajude, meu Senhor, a não sermos insubordinados, irreconciliáveis, irrepreensíveis. Não, queremos ser repreendidos no momento que o Senhor desejar. Queremos ser tratados, como disse Davi, no seu Salmo 23, a tua vara, o teu cajado nos consola. Para quem quer ir para o céu, o cajado e a vara é bênção. Para quem só quer sugar do Evangelho, a vara e o cajado é maldição. Ajuda, Senhor. Reaviva a tua igreja no Brasil, no universo. Vá onde há igrejas neste momento, que hajam pregadores nessa hora, profetas, pregando a verdade que cura, que liberta, ainda que machuque, ainda que traga tristeza aos ouvidos dos orgulhosos, mas que tenha no universo nesta hora profetas e profetisas ministrando o evangelho do arrebatamento. Porque esse evangelho que está por aí é do assentamento e não do arrebatamento. E nós precisamos do evangelho do arrebatamento.
porque o evangelho do arrebatamento nos traz a responsabilidade e o compromisso de termos que mudarmos de estilo de vida para subirmos. O do assentamento, basta preocuparmos com as estratégicas para ter uma vida melhor, mesmo sendo ridículos, infiéis, cruéis, insolentes. Por isto, meu Deus e Pai, é no nome da Santíssima Trindade que eu agradeço por este momento de joelho e de oração, segurando esta Bíblia Sagrada e com essa mão esquerda no pacote de oração, dizendo: sê conosco, tenha liberdade em nós, faça o que tu queres, como tu desejas, com tudo que somos e com tudo aquilo que temos, porque tudo de bom provém de ti. O que não é bom é porque nós damos brechas e fizemos depósito do mal. Toma isso nas tuas mãos, toma esta oração no teu tribunal de justiça e julga a nossa causa, nos dando oportunidade de consertarmos e sermos de fato o povo mais feliz, bem-aventurados por termos a mensagem das bem-aventuranças de Mateus 5, 3 adiante, cravada em nosso coração. Esta é a minha oração em prol de todos nós, hoje por todo sempre. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Um beijo. Obrigado.